tomar meu lugar. Boa noite a todos. Boa noite. Uma imensa alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Muito feliz que vocês vieram. Parabéns para vocês. Não por ter vindo aqui me ver, mas por sair de casa embaixo de chuva e mostrar para Jesus que vocês estão com sede de entendimento, sede de conhecimento, sede de Jesus, de lavar a alma, né? Receber esse alimento espiritual para se fortalecer, para crescer, para ser um ser humano cada dia melhor, que é isso que Ele espera de nós, né? Hoje eu vou falar a parábola do homem rico e Lázaro. É um ensinamento, um recurso pedagógico que Jesus sempre utiliza, que são as parábolas, para trazer para a gente muito ensinamento, muita luz, aquele jeitinho especial que Ele tem de falar no nosso coração, né? Então vamos procurar entender. Eu vou ler primeiramente a parábola do jeito que está no Evangelho e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa parábola, certo? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado a seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebesses os teus bens na tua vida e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os que estão lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo então que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para esse lugar de tormento. Mas Abraão disse-lhe: Eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão se persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Este ensino é a proclamação da lei da caridade, cuja a execução é imprescindível para todos os que abrigam sobre o palio santo, como também para os que fogem aos seus generosos convites. O rico e Lázaro personificam a humanidade. Somos nós. É o nosso dia a dia. É apenas um exemplo do que acontece com a gente na nossa vida, com o que a gente vivencia. São situações diferentes, mas hoje a gente está tendo uma situação. Percebem que existe o rico desfrutando de todos os seus prazeres e de tudo que a riqueza pode proporcionar, e um mendigo todo cheio de feridas, de chagas, que ficava ali na porta da casa do rico, esperando alguma migalha que caísse no chão para ele se alimentar. Olha bem o recurso que Jesus usou.
os dois extremos. Um cara bem poderoso, bem rico, se fartando, e um mendigo bem pobre, bem humilde, bem no chão, faminto, esperando a misericórdia do rico. O rico gozou no mundo, mas sofreu no espaço. Lázaro sofreu no mundo e gozou lá no espaço. O rico é o símbolo daqueles que querem tratar a vida do corpo, né? Os seus luxos materiais, e se esquecem da vida da alma. São aqueles que buscam a felicidade no comer, no beber, no vestir. São os que se entregam a todos os gozos da matéria. São os egoístas que vivem unicamente pensando em si. São os orgulhosos que, entronados nos altares das paixões vis, da vaidade, da soberba, não veem senão o que lhes pode saciar a sede dos seus prazeres. Não cultivam senão a luxúria, que mata os sentimentos afetivos e anula os dotes do coração. O rico é a personificação daqueles que são escravos do reino do mundo, que não veem mais do que o mundo. É esse paraíso perdido. Para eles é só isso que interessa, é só isso que importa, é aproveitar a vida, que eles se acham merecedores. Eles se sentem, se eu vim nessa condição para o mundo, é porque eu mereço, eu tenho que desfrutar tudo isso, porque se Deus me deu tudo isso, eu mereço. Então ficam com aquele ego inflado, né? E se esquecem do que vieram fazer aqui nesse planeta de provas e expiações. Aí a pergunta, por que será que Deus deu tanto recursos para ele e tão poucos para Lázaro? É aí que a gente muitas vezes na vida não entende por que fulano tem tanto e eu não tenho nada. Porque para eles as oportunidades caem do céu e para mim nada, é tudo tão difícil, tudo tão suado. E aí muitas vezes nós esquecemos de agradecer o que nós temos. Porque se você acha pouco que você tem, se coloca na posição de Lázaro. Você gostaria de estar ali, no portão de um rico, mendigando uma migalha de pão, todo com feridas pelo corpo expostas, sendo que o único carinho que ele recebia era dos cães que vinham lamber as suas feridas. Não tinha família, não tinha recurso, não tinha para onde correr. Então, entre os charcos da degradação moral, que avilta as almas e ativa os infernos e antes dos vícios. Jesus falava geralmente por parábolas, e esta lição que o Mestre ofereceu há 2000 anos aos povos da Palestina e que consta do Evangelho de Lucas, como um conselho salutar e memorável, nada mais é do que uma parábola. É um ensino alegórico, representativo do que se passa no espaço, para afirmar que a nossa vida ultratumba é uma consequência justa e qualitativa da nossa existência na Terra. Então, essa parábola vai mostrar, a gente vai ver no decorrer, o que aconteceu aqui na Terra, porque a vida continua. Nós sabemos que nós temos nosso espírito imortal que não morre. O nosso corpo tem o prazo dele de validade. A gente veio para cá para passar uma existência, deu nosso tempo, a gente vai lá para o outro lado. E lá no outro lado, a gente vai ver as consequências das nossas atitudes, da nossa conduta lá, se exteriorizar lá. Então, uma coisa está ligada à outra. Para a pessoa que acha que a vida acaba quando a gente morre, ela acha isso, que acabou, morreu, acabou e não tem consequências. Nós espíritas, que já sabemos de tudo que se passa, a gente já leu, já estudou, já foi preparado para esse entendimento, sabe que o espírito não morre.
E essa parábola está justamente esclarecendo a gente para isso. Prestemos bem atenção na nossa conduta, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, na nossa melhoria moral, porque lá na frente, depois a gente não pode dizer que a gente não sabia disso. O Evangelho está aqui, está dizendo que é assim que funciona. Então vamos um pouquinho mais adiante. O rico passou toda a sua vida a se fartar esplendidamente, a desprezar os pobres, a desprezar a Deus, a não curar da sua lei, a dar as costas à religião, a gozar e a folgar, mas quando morreu, não pôde continuar a viver como ele vivia, vestindo-se de púrpura, comendo os manjares que ele comia, bebendo os licores que ele bebia, porque no mundo dos espíritos não há nada disso. Acabou. Como não tem essa parte material, acabou o luxo dele. Ele já havia se fartado com os prazeres aqui da terra. Não podia se fartar depois com os prazeres do céu, porque não os havia buscado aqui na terra, nem havia adquirido o tesouro com que se conquista as glórias terrestres. Nu, sem dinheiro, sem crédito, para arranjar melhor morada, lhe foi destinado o Hades. E segundo diz o texto, ele lá se achava contrariado por lhe faltarem as comodidades que tivera na terra, os gozos de que se fizeram reino no seu mundo. Aí ele chegou lá, ele queria continuar a mesma mamata, como diz aqui, queria tudo do bom e do melhor, e viu que a realidade não era bem assim, a realidade era outra. Isso era o rico. Agora Lázaro, ele representa os excluídos da sociedade terrena, aqueles que quando muito podem chegar ao portão dos grandes templos, aqueles que não podem atravessar os umbrais dos palácios dourados, aquele que a sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa, cobre de labéus, crava setas venenosas que lhe chagam o corpo todo. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo que não têm muitas vezes o que comer e o que vestir, mas estão cobertos com a púrpura do orgulho. Não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade. Não tem palácios, mas tem egoísmo. Não tem jantares opíparos, mas tem prazeres nefastos. Não são os que sofrem com resignação. São os que desprezam os bens da terra porque buscam as coisas de Deus. É isso que é o Lázaro. Ele procura a Deus. Deixa esse mundo material para trás. São aqueles que vêm usurpados daquilo que por direito lhe pertencem no mundo, mas pacientes e resignados não se revoltam, porque creem no futuro e esperam dádivas que lhes estão reservadas. E eles oram que existe um Criador, um Pai Supremo, que lhes dará o prêmio de suas vigílias, um salário pelos seus afazeres morais, uma luz para a sua orientação espiritual, e que esse prêmio, esse salário, essa luz, embora às vezes pareçam tardar, não faltará, porque a justiça divina é infalível e indefectível, não tem defeito, é perfeita. Então, nesse momento, Lázaro lá se vê recompensado de todo o sacrifício, toda a dor, né? Toda a resignação, toda a dificuldade que ele passou. É fácil passar fome, gente? Dá o horário de comer, a barriga já começa a dar os sinais. Agora você imagina uma existência inteira passando pela privação do alimento, sujo, sem ter um lugar para tomar um banho, tirar o cansaço do corpo. Vocês fazem ideia do que doíam aquelas chagas, aquelas feridas abertas, expostas? E ele ali, dia a dia, assistindo a toda vez as mesmas reações. Porque o que
prejudicou o rico não foi o fato dele ser rico. Ele podia ser um rico de bom coração e repartisse com os outros o que ele tinha, em excesso até. Mas não, foi a indiferença, a insensibilidade dele diante dessa cena. Ele tendo tanto que muitas vezes eu acho que ele até jogava fora o que não comia, e o coitadinho do Lázaro lá, esperando um bocadinho, uma migalhinha de pão. É assim que morreu Lázaro mendigo e foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi posto no Hades. Duas personalidades distintas, uma que gozou e a outra que sofreu. Uma a quem nada faltava, a outra a quem faltava tudo. Vão trocar agora suas condições. Vão mudar de cenário. O mendigo vai para a abundância e o rico é que passa a mendigar. Percebem o que aconteceu lá? Inverteu. E agora nós vamos ver, quando isso inverteu, o que acontece. É o reverso da medalha que se apresenta a todos no dia do julgamento. Então, no dia do julgamento, a gente vai saber qual vai ser a nossa condição. Vós tendes visto muitas medalhas. Aí tem uma libra esterlina, tá? Então, vamos analisar a medalha. Vós tendes visto muitas medalhas. Figuremo-nos numa libra esterlina. De um lado, ela traz a figura do rei ou da rainha, mas do outro traz o seu valor. Assim acontece também com cada um de nós. Cada um de nós é uma medalha. E como medalha, a libra de ouro vale segundo o câmbio espiritual que taxa o valor das nossas almas. Aqueles que olham só a efígie não conhecem o valor do dinheiro, porque a efígie, o verso da medalha, traz só um retrato do rei ou da rainha. E a medalha não vale um rei. Assim também, os que olham o homem só pelas aparências, pelo seu exterior, não conhecem o homem. Isso é só uma aparência. Porque o exterior do homem é a efígie da vaidade, do egoísmo e do orgulho. O que vale na medalha é o reverso. O que vale no homem é o seu interior, é o seu espírito. O rico trazia no verso o característico do rei, mas depois que morreu, apurou-se o valor da medalha, gravado no reverso. E esse valor não permitiu ao rico senão uma entrada no Hades. Ao pobre, que se apurava desde a sua existência na terra, o que estava gravado, esse sacrifício lhe deu o valor de ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Perceberam? Hora que foram revelar o valor de cada medalha lá, no plano espiritual, o quanto valia o rico e o quanto valia Lázaro, isso daí é um despertar para nós, que se inspira muito na aparência exterior, julga o que vê por fora, mas não sabe o que se passa por dentro, para a gente ficar esperto. Que cada um de nós está falando o ensinamento aqui é uma medalha. E que nem sempre o que está na frente é o valor que tem atrás. Como é diferente o julgamento de Deus do julgamento dos homens, né? Como é diferente. Deus não se deixa levar pelo preconceito. Deus não se deixa levar pelo juízo humano. Ele não se deixa levar. Mas continuemos com a nossa análise. O que é Hades, que eu falei aí, né? O que é seio de Abraão? Termo meio estranho, né?
É isso que precisamos saber para melhor compreender a parábola do grande mestre. Seio de Abraão é a liberdade do espírito no espaço infinito. Seio de Abraão é o mundo invisível, onde os espíritos, com seus corpos imponderáveis, caminham livres de todas as peias, realizando sempre novas conquistas, fazendo novas descobertas, aprendendo novas verdades que os levam em conhecimentos e que os elevam em felicidade. Seio de Abraão é o mundo da imortalidade, da luz e da verdade, onde quanto mais progredimos, mais aprendemos. E quanto mais aprendemos, mais sabemos amar o nosso Deus e o nosso próximo. É o mundo da fé verdadeira que abala e transporta montanhas, faz espumar os oceanos, produz ventos, mas que também dá calma e bonança a todos aqueles que, como os discípulos do mar da Galileia, batidos pelo rijo tufão, imploram o auxílio de Jesus e com a esperança de salvamento ouvem as doces palavras do humilde de Nazaré soarem em seus ouvidos como uma luz a iluminar o caminho numa noite tenebrosa. Jesus é isso, essa voz doce, suave, que vem ao nosso encontro quando tudo está desabando, quando tudo está tenebroso e nós precisamos de um amigo, de um apoio, algo verdadeiro para nos levantar. E aí o doce Nazareno sempre chegando em nosso auxílio. E é essa sensação que a gente tem lá no seio de Abraão, é a sensação de estar na casa do Pai, de estar acolhido, de estar seguro, certo? Com confiança, com paz, serenidade, tudo aquilo que a gente almeja aqui na terra para viver em paz, no seio de Abraão tem. E Lázaro foi para lá, nesse lugar maravilhoso que eu acabei de descrever, com todos esses prazeres que não tem nem como escrever realmente como é que é, porque é muito melhor do que isso que eu falei. Eu falei assim o que dá para entender na nossa linguagem humana, mas na linguagem celeste, o seio de Abraão é um lugar muito melhor do que isso que eu acabei de falar. E quem foi Abraão? Abraão foi o patriarca dos hebreus, alto personagem do Antigo Testamento, em que a fé mais se acrisolava, mais se purificava, mais viva e útil ela se mostrava, a ponto de não vacilar em sacrificar seu filho Isaque para obedecer às ordens que havia recebido do alto. Olha a coragem desse homem, porque se alguém pedir para me sacrificar meu filho, eu vou falhar, não posso deixar. Agora olha esse homem, a fé dele, o conhecimento dele, a segurança dele era tanta que ele disse sim, foi testado. Enquanto a gente, será que a gente também ia falar sim? Olha o grau superior de Abraão, né? Aceitar um desafio tão grande. Abraão era um crente sincero da imortalidade, viu o espaço semeado de espíritos, conversava com os espíritos, aqueles que nós chamamos indevidamente de mortos. Ele vivia em relação contínua com o mundo dos espíritos, que era o seu seio predileto, que era o seu paraíso, era o seu céu, a sua delícia, a sua felicidade. Então Abraão estava em comunhão com esse mundo de paz. Ele não titubeava, ele não duvidava. Ele tinha certeza quando ele tomava suas atitudes. Para ir para esse lugar maravilhoso é que foi Lázaro, com inteira liberdade de locomoção nos ares. Ele, que era tão sofrido aqui na terra, aguilhoado pela dor, pela miséria, privado das delícias do mundo, mas ele cria, ele tinha certeza num Deus Supremo que lhe concedera aquela existência de expiação,
e de provas, para que ele reparasse os seus males de suas vidas passadas anteriores, né? Em que havia também descurado das coisas divinas e só tratado dos gostos efêmeros do mundo. Quer dizer, Lázaro já tinha sido como rico em alguma vez lá na vida dele, numa das existências dele. Ele também foi rico e ele também fez com os pobres a mesma coisa. Por isso que nessa existência ele veio como prova e expiação, provar o que era ser um mendigo, privado de tudo, para ele crescer, aprender e ser alguém melhor. Lázaro saldou sua conta. Ao sair da prisão corpórea, ele tinha pago o último centil da sua dívida, e ele reconquistara o reino da liberdade e da luz, que Deus concede a todos que se submetem à sua lei, aos seus santos desígnios. Eis o que é o seio do Abraão, eis o painel, o quadro majestoso que Jesus desenhou aos olhos dos ouvintes da parábola, com referência a Lázaro, ao mendigo da parábola, que tinha como única caridade na terra as carícias, os beijos dos cães, esses fiéis amigos dos homens que vinham lamber-lhes as chagas. Foi o único carinho que ele recebeu. Mais nada, só sofreu e passou dor. Agora continuemos a recolher as sobras das colheitas dos campos do Evangelho. E vamos lá. E do seio do Abraão nós vamos passar para o Hades, né? Porque aqui a gente está assim, a gente começa de um lado, depois a gente vai para o outro. Então vocês me acompanhem aí que vai dar tudo certo. Que pensai vós que seja o Hades? O que será que é isso, Hades? Os antigos acreditavam na existência de um mundo subterrâneo, para o qual iam as almas daqueles que não foram bons na terra. O corpo ficava no sepulcro e o espírito ia para o Hades, o mundo localizado nas entranhas da terra. Daí, essas almas não poderiam sair. Assim como nós, em corpo de carne, não podemos sair desse mundo. Entretanto, os espíritos que estavam no Hades, com os olhos da alma, e sabiam, portanto, que tudo que se passava no seio do Abraão. E era justamente nisso que consistia o sofrimento deles, verem o que se passava no alto e não poderem participar dessas regalias que só eram concedidas àqueles como Lázaro, que haviam saldado a sua conta espiritual. Por isso, diz o Evangelho, que o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Então vocês vejam bem, foi concedido ao rico lá do Hades ter uma visão de como era lá o seio de Abraão. Ele conseguia de lá ver. E ele via Lázaro e as outras pessoas que foram boas aqui na terra, compartilhando de tudo aquilo. E o que era o real sofrimento deles? É se ver a condição onde eles estavam e não poder compartilhar das delícias que os outros estavam usufruindo lá, onde eles tinham por merecimento. Foram coisas conquistadas, eles tiveram merecimento. Então, eles não se conformavam. Como pode ele lá e eu aqui, nessa situação, né? Aí, ao longe, ele viu Abraão e Lázaro no seu seio e clamou para o pai Abraão: tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. O rico queria água. O Hades eram as regiões infernais na mitologia grega. Não deve ser entendido como um lugar, mas sim um estado de espírito. Isto é, estado de profundo sofrimento. Quando se diz o espírito entrou no Hades, o que quer dizer isso? O espírito entrou no Hades. Isso quer dizer, figuradamente, que ele tomou conhecimento da sua situação.
Quando ele chegou lá, tomou conhecimento da sua situação, ele entrou no Hades. Agora eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho e eu sei o que eu vou passar. E daqui eu tô vendo os outros regalando lá e eu não aceito ficar aqui. Eu quero ir para lá também, eu quero água. Não é? Viu-se na profunda miséria moral cuja consequência é o indivisível sofrimento e a possibilidade de se aproximar dos espíritos felizes. Então, ali que ficava o abismo. Nenhum podia passar para o lado de lá e nem o que estava do lado de lá passar para o lado de cá. É isso aí que eles caracterizam como um abismo. Antigamente, ele passara aos vinhos e licores finos. No Hades perdia água. Ele não queria nem os vinhos finos. Ele não queria nada, ele queria água. Pelo amor de Deus, me tragam água. Era o quê? Mas vocês acham que era água assim, que nem essa aqui que eu vou beber? Essa água aqui? Não era essa água não, gente. Era a sede de consolação, de esperança e de perdão. O arrependimento bateu. Ele viu qual a sua situação. Tomou conhecimento. A ficha caiu, que nem falo, né? Ele também já havia compreendido que a causa das suas dores era a vida dissoluta, que era contrária aos bons costumes que ele passara no mundo. E a chama viva do remorso abrasava a sua consciência. Ele estava sendo cobrado por ele mesmo, pelo seu remorso. Ele queria água, essa água da vida, essa água da salvação que Jesus havia dado à mulher de Samaria. Essa água do perdão dos pecados que o rico havia cometido contra todos os que mendigam dos homens, a caridade e a atenção para as coisas divinas. E Abraão, o grande patriarca, que vivia feliz no mundo espiritual, dirigindo a enorme falange de espíritos que havia aumentado a sua descendência, falange de espíritos a quem guiava e entre os quais se contava Lázaro, que era um dos seus protegidos espirituais. Abraão respondeu ao rico: filho, lembra-te que recebesse os seus bens na terra, na sua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. É justo, pois, que ele agora esteja consolado, e tu em tormentos. Acresce ainda que entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que nem nós podemos viver onde vós estáis, nem vós podeis viver onde nós estamos. A vossa atmosfera nos abafa, assim como a nossa vos sufocaria. Os ares que respiramos são insuficientes para vós, que estáis impregnados da matéria. Veja bem, a diferença de um lugar para o outro é tanta, que nem o ar que um respira não serve para o outro. Porque o que está carregado de matéria é um ar pesado, que quem está leve, puro, já não precisa mais desse ar pesado, está na leveza da alma, enquanto o outro não. Então nem o ar de um lado serve para o outro. Olha o tamanho do abismo. Por isso que se fala o tamanho do abismo, né? Impregnados de matéria. Trataste só da matéria, só do corpo, cultivaste a matéria que não vos deixa elevar e chegar até nós. Olha o peso que ele estava carregando, né? Carregou toda a matéria, juntar tão pesado que não conseguia nem se transportar lá no plano espiritual. Ao passo que Lázaro teve os olhos voltados para o alto, não tendo tempo senão de pagar suas dívidas materiais, e conquistou fluidos espirituais para se elevar ao lugar em que se acha atualmente. Mas Abraão viu a voz do rico e o rico ouvia a voz de Abraão. O rico no Hades via Lázaro lá no seio de Abraão. Todos eles se comunicavam, falavam, conversavam. Por quê? Por quê? Por que eles se comunicavam? Porque havia a necessidade de o rico ser exortado. Ele também tinha que ser incentivado para se regenerar mais tarde. E como Lázaro, depois ele também subir ao seio de Abraão. Porque também ele era filho de Abraão. E Abraão
não deixa seu filho perecer. Abraão chamou-o de filho, disse-lhe, filho. Veja bem, olha que ensinamento lindo. Até o que foi errado nessa vida terrestre, lá foi chamado de filho. E ele pôde ver tudo isso acontecer para ser um aprendizado, para ele ver que ele também poderia chegar ao seio de Abraão, ter outra oportunidade para estar lá junto com Lázaro. Só dependia dele, né? Lembra da tua vida e lembra da vida de Lázaro, querendo dizer com isso que sem voltar à vida corporal semelhante à de Lázaro, para sofrer as consequências do seu orgulho e do seu egoísmo, ele, o rico, não chegaria ao teu seio de Abraão. Então ele explica para o rico que ele tinha que passar por esse processo. Ele também tinha que voltar, assim como Lázaro, passar por esse processo de purificação para poder entrar no seu seio também e gozar dessas delícias. Foi então que o espírito do rico, agora cheio de pobreza e de sofrimento, lembrando-se dos seus 5 irmãos que faziam a mesma coisa na vida, né, aqui na terra, replicou: Pai, eu te rogo então que mandes a casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para esse lugar de tormento. Ele ainda pensou nos irmãos, né, porque ele viu a situação que ele estava e ele pediu, dá uma oportunidade de eu avisar, né, os meus irmãos para não passar por isso também. O rico que estava no Hades sabia muito bem, porque ele viu o pai Abraão mandar sempre outros espíritos darem avisos aos homens aqui na terra. Ele pediu que o mandasse à casa daquele que havia sido seu pai, porque ele tinha 5 irmãos que também faziam a mesma coisa na vida que ele fazia e precisavam ficar conhecendo os tormentos que o aguardavam e se continuassem assim. Mas Abraão lhe disse: eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que significa? Moisés conta-lhes tudo o que precisavam fazer para serem felizes. E os profetas, que são médiuns, dizem-lhes pela influência dos espíritos o que se passa depois da morte, a fim de lhe dar instruções para que não venham como tu para o Hades. Mas o rico insistiu com Abraão e, apresentando-lhe várias razões, disse: mas, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles e lhe falar, desaparecer e a eles se manifestar, hão de se arrepender. O rico desejava que seus irmãos tivessem uma manifestação positiva dos mortos, porque julgava que por essa forma se tornariam obedientes à lei de Deus. Mas Abraão respondeu novamente: se eles não ouvem a Moisés e nem aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles são resistentes. O que quer dizer isso? Muitos de nós também ouvimos a palavra. Sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. Mas a gente ainda sofre essa resistência de aplicar isso na nossa vida, de aceitar como é que deve ser feito. A gente sabe a diferença do que é o certo e do que é errado. Por isso que ele falou: o que adianta ir lá falar para ele, se ele está lá ouvindo Moisés, os profetas, ouvindo os médiuns, todo mundo falar que é assim e não estão dando ouvido? Não vai ser aparecendo um espírito lá que ele vai mudar, né, de opinião assim fácil. Tem que passar por todo o processo. Pois se eles haviam repelido as exortações dos profetas por quem os mortos costumavam falar, como haveriam de crer nos mortos? Menos ainda. Para crer nos mortos era necessário crer nos profetas, porque os profetas não eram mais do que médiuns, por quem se comunicavam os espíritos dos mortos. Se eles não acreditavam nos médiuns, como haveriam de crer no espírito? Né?
O espírito precisa do médium para se manifestar, para passar a mensagem. E se ele não acredita em um, consequentemente, não vai acreditar no outro também. Como poderiam os espíritos dos mortos avisá-los, como o irmão queria, sem os médios indispensáveis para transmitir a comunicação? Se eles não creem, então para ele se manifestar, ele precisava de um médium. Eles não acreditavam em médium, sem chance. Sabemos que o corpo do espírito é muito mais rarefeito do que o nosso, e que por isso não o podemos ver nem ouvir, e que o espírito sempre se manifesta com o concurso de um médium. Como poderia Abraão atender a esse pedido de seu filho para satisfazer outros 5 filhos ricos? Finalmente, antes que Jesus houvesse proposto à multidão que se achava em torno dele a bela parábola que acabamos de estudar, havia ele dito aos fariseus que eram avarentos: a lei de Moisés e a lei dos profetas durarão até João Batista. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus é anunciado, e todos, à força, entram nele. Porém, a lei de Deus não cairá um tio, não será suprimido um i. Então, Deus dá liberdade a todos de buscarem a sua lei. E aqueles que buscam, o Pai não dá o Espírito por medida. Está escrito: aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre a porta. Que o Pai não dá uma pedra a quem lhe pede pão, nem uma serpente a quem lhe pedir um peixe. Deus é muito generoso, né? Assim Deus respeita o nosso livre-arbítrio, que a cada um Ele concedeu, que é a liberdade das nossas escolhas. Nós podemos escolher fazer o certo ou fazer o errado, mas a consequência das nossas atitudes vem na mesma proporção. É uma lei única, é uma lei geral, e ela é que prevalece. Não tem como sair disso. Uma é consequência da outra. Os espíritos dos mortos podem se comunicar e manifestam aos vivos, mas não podem obrigar os vivos, embora eles ricos e grandes, a tomarem desde já a posse da felicidade futura. É uma coisa espontânea, é de cada um tem que decidir o que quer para a sua vida. E é por isso que sabemos de muitos ricos das coisas do mundo e muitos pobres que querem enriquecer com as coisas do mundo, que embora tenham visto e ouvido as manifestações e avisos dos mortos, não se converteram com esses avisos. Ao contrário, dizem que foi ilusão, que foi medo, tolice, que isso é uma loucura. Por isso, fez bem Abraão em não permitir a manifestação espírita aos 5 irmãos, daqueles que se vestiram de púrpura e se banqueteavam esplendidamente todos os dias da sua existência na terra. Ao homem que se quer convencer pela força, há de lhe acontecer o que aconteceu a Cigarra de La Fontaine. Cantou a vida toda, mas depois chorou a sua morte. E há de voltar chorando na outra vida, para com justa razão cantar na imortalidade. E outra coisa, essa parábola de Lázaro é a única parábola que tem um nome próprio, aparece o nome Lázaro. As outras parábolas têm nomes, mas tem o nome da parábola, né, do assunto, mas não tem o nome próprio. Então, isso leva muitos estudiosos a acreditarem na existência de Lázaro, que ele realmente existiu, porque parábola não necessariamente quer dizer que isso aconteceu. Era um recurso pedagógico de Jesus. Pode tanto ter acontecido, como ele pode ter usado para ilustrar uma situação ou para mostrar para as pessoas, para os discípulos, como é o mundo espiritual. Então ele contava essa história para ilustrar, para facilitar o aprendizado, né?
E o que nessa parábola a gente vê é que a inércia do rico diante do mendigo é que reflete a sua atitude de indiferença, que é comum em comunidades que convivem, né, com a pobreza, a violência, a injustiça. E observa também São Agostinho, o relato não traz o nome do rico, que neste mundo andava de boca em boca, enquanto o nome do pobre, que ninguém nomeava, está inscrito no céu pela própria iniciativa de Deus. Na eternidade, diz a parábola, separa-os por um abismo criado ao longo da vida terrena, que é um insistente apelo aos discípulos para que acolhessem e vivessem a palavra dos profetas que exortavam a praticar a justiça e o amor aos seus semelhantes. A parábola do rico e Lázaro pode ser interpretada de várias formas, mas algumas reflexões a gente precisa pensar. O rico, preso aos bens materiais, tornou-se egoísta e insensível às necessidades dos outros. Lázaro, apesar de uma vida muito difícil, manteve a esperança em Deus. Seu nome significa, Lázaro significa, Deus é meu auxílio. Lázaro não é apenas alguém materialmente pobre, é um homem de fé, que apesar de uma vida diversa e sofredora, jamais perdeu a esperança em Deus. Essa parábola nos ensina uma importante lição. Ela mostra a maneira como nós vivemos e tratamos os outros durante a nossa vida terrena. E que esse comportamento tem consequências eternas. A lição da parábola do jovem rico é que às vezes as coisas materiais podem nos afastar de Deus. É importante lembrar que Deus deve ser a nossa prioridade principal na vida. Devemos estar dispostos a renunciar a qualquer coisa que nos impeça de segui-lo. O que aprendemos com essa parábola? O que nós aprendemos? Nesta lição, a preocupação do nosso jovem rico é em relação à sua salvação. Jesus mostrou para a gente que a salvação não vem por meio de boas obras, se essas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus. Essa parábola reflete a loucura de dar demasiada importância à riqueza, aos bens materiais, que olha as consequências, né? O homem rico negligenciou o mendigo e não demonstrou compaixão, nem generosidade, enquanto Lázaro suportava grande sofrimento. O que Lucas quer dizer aos cristãos da sua comunidade é que o abismo que existe aqui entre os ricos e os pobres é que persistirá no outro lado. Não depende da riqueza e nem da pobreza, mas antes da indiferença e da falta de preocupação dos ricos para com os pobres. É uma parábola que Jesus contou para explicar a importância de crer na palavra de Deus. Deus quer que entendamos o quão perigoso é quando não ouvimos e não obedecemos a Ele. Precisamos ouvir e obedecer antes que seja tarde demais e não haja retorno. Uma vez que você está no lugar onde o rico está, não há mais saída. Mesmo que você peça perdão a Deus, é a lei da ação e da reação, lei da justiça que decide sua situação. Já não está mais nas mãos. Você decidiu, você escolheu. Mas se alguém optar em não obedecer a Deus, continuar a fazer as coisas do seu modo, eles irão colher o fruto de suas obras. Deus é um Deus amoroso, Ele nos dá muitas chances, mas se você continuar falando para Ele, mais tarde, Senhor, agora eu quero me divertir e fazer o que eu quero fazer. Depois, Senhor, amanhã, Senhor, segunda-feira, Senhor, mês que vem, Senhor,
Senhor. Ano que vem, Senhor. Quando eu estiver velho, Senhor. Então, você pode ter uma grande surpresa. O seu tempo pode acabar. E se você não tomou a decisão certa, e aí? É muito perigoso não obedecer ao nosso Senhor e Salvador, assim como aconteceu em nossa história de hoje. Então, a lição de hoje veio para ir direto e reto para o nosso coração, para a nossa vida, né? E não é só para dar a comida para o Lázaro, não. Para dar um abraço, um carinho, um perdão, uma ajuda, uma palavra, um colo quente, uma sensação de paz, aliviar o sofrimento do outro. É a gente fazer de tudo para ser mais amigo, para ser mais irmão, para ser mais família, para ser mais corajoso, para seguir o caminho correto, porque Deus é justo. Ele nos dá sempre o alimento, a oportunidade de se redimir, porque Deus é bom, Ele nos deixa plantar o que nós quisermos, e porque Ele é justo, nós colhemos o que plantarmos. E aí fica o convite de Jesus: vem a mim, você que está aí sofrendo, você que está passando dificuldade, você que está atravessando um momento difícil, está precisando de um colo, de um carinho, de uma atenção, de uma palavra amiga. Vem para mim, vem ao lado de Jesus, estenda seus braços e lhe dê a mão. Pode ter certeza, seu caminho vai ser mais leve. Pode ter certeza que o seu lugar no seio de Abraão vai estar garantido. É isso aí, gente. Muito obrigada.